Livro de João, capítulo 3, o verso 16. João, capítulo 3, muito conhecido, e o verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra, obrigado por este momento ímpar de Tua Santa Palavra. Abençoe, Senhor, a cada um que está nos ouvir neste momento, Senhor, a cada um que está conectado conosco, ligadinho. Pai, eu te peço, eis aí a Tua noiva, Senhor. Tu, Senhor, a conhece. Senhor, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Pai, Tu és fiel, Senhor. Tenho certeza que a Tua palavra, ela não cai no chão. Ela tem a direção certa. Por isso que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido é o santo nome do Deus vivo. Deus é fiel. Livro de João, né? Os 4 evangelhos, discípulo amado do Senhor Jesus, o João, a qual escreveu também o livro de Apocalipse, 1º, 2º, o livro, né? Que é abençoado, um livro de João também, um dos livros mais teológicos dos 4 evangelhos, que é um livro poderoso, querido, porque da escrita fala do Senhor Jesus, fala do Salvador, fala daquele que veio para nos resgatar, nos salvar, nos purificar, fala daquele que veio por amor a nós, querido. O Senhor Jesus, ele veio por amor à humanidade. Sabemos que o Senhor Jesus é aquele que vai vir resgatar. E quando nós lemos esse texto da Bíblia Sagrada, Jesus instruindo Nicodemos, um homem conhecido como um fariseu, um conhecedor, era um doutor da lei, um homem instruído, conhecia a lei, conhecia os mandamentos, conhecia a Torá, e Jesus dizia no diálogo ali com ele que era necessário que o homem nascera de novo, né, que nascera do Espírito, da água, e ele até não entendia o que Jesus dizia para ele. Jesus, tu que és mestre e não entende o que eu digo, tu que é conhecedor e não sabe quem está a dizer contigo a este momento, quem está a dizer contigo a esta hora. E Jesus, né, nesse diálogo dizia para ele, e é interessante, o texto ao qual nós lemos, o verso 16, mas o verso 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Senhor estava dizendo, conforme as Escrituras nos ensina, que quando Moisés levantou a serpente no deserto, é interessante, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Querido, quando se diz que o Filho do Homem seria levantado e que estava na terra, que estava instruindo, que estava ensinando, que estava libertando, salvando, tirando o homem e levando o homem do pecado, quando Jesus ele veio, ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós falamos desse texto, a lembrar que o nosso Senhor Deus, quem é Deus, querido? Quem é o soberano? Quem é o Deus criador? Quando nós falamos da soberania de Deus, porque a Bíblia diz aqui, a qual texto nós que lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, querida, muito forte. Deus o amou, Deus
ama, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele é soberano, querido. Deus, ele é fiel. Judas 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, escrito, querido, entenda, que convertem a dissoluções a graça de Deus e negam a Deus único. Repito, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único. Homens que tiram aí, querido, que não querem dar crédito, que não querem entender que Deus é o único, Deus é o soberano. Muitos até enganam, confundem, mudam o que está escrito nas escrituras sagradas. Muitos até dizem coisas que não estão nas escrituras sagradas, até mudam para que venham confundir a muitos, a milhares, a bilhões, e negam o Deus único, soberano Deus, que é único. A Bíblia diz que ele também é supremo, querido. Deus todo-poderoso, Deus fiel, o Deus Senhor, o Deus conhecedor, ele é supremo. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, o verso 24, diz assim: e ouvindo ele isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram-lhe: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Querido, ele é supremo. É a supremacia do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele pode e faz como o que. Deus é o Criador do céu e da terra, querido. Entenda que o Senhor Deus, ele fez a terra. O Senhor Deus, no livro de Gênesis, quando ele falara ou disseste ou dizia e haja luz, e acontecia, querido. Ele fazia separações entre águas e terras, isso tudo acontecia. Deus criou o céu e a terra, querido. É muito profundo, é muito forte, querido, porque Deus levantara a voz, Deus, e disseram: o Senhor, tu és o que fizeste o céu, querido. Tem o céu a qual nós vemos, tem um segundo céu onde ficaria a potestade, as hostes espirituais, e tem um terceiro céu, que é a morada do Eterno, a morada do Altíssimo, aonde o Senhor, ele habita, aonde o Senhor está, aonde o Senhor governa, aonde o Senhor manda. Deus é o Criador dos céus, querido. Ele é o Criador, não há outro. Muitos, quando pegava as escrituras, eu vou dizer assim melhor, a Torá, ou muitos que tinham conhecimento, os egípcios antigos, eles tinham aquele conhecimento, os faraós dizia que era até um deus Ra, o deus do sol, aquele negócio todo. Muitos diziam mãe lua, que nem falava isso, aquilo, por ter aquele conhecimento deles. Mas sabemos que o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da terra, o Deus do céu, o Deus do mar e tudo que há em existência, ou até que não existe, Deus é Senhor, porque ele faz existir da maneira a qual ele se agrada, da maneira a qual ele quer, da maneira a qual atrai para ele, porque Deus é Deus, e é único, e é soberano, e é supremo. Deus também é excelente, querido. Deus, em sua excelência, majestade, Deus é o Senhor, querido. Filipenses capítulo 3 e o verso 14, digo: prossigo para
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O homem de Deus dizia: prossigo, eu não paro, porque eu sei que Deus, ele é excelente. Eu continuo prosseguindo em minhas lutas, em minhas dificuldades, minhas falhas. Paulo foi um homem a qual foi perseguidor de crente, foi o homem que mandou matar crente, perseguia. Tanto é que conhecemos e sabemos que Paulo foi aquele que mandou apedrejar a Estevão. Estava ali perto, junto ali com uns, com o outro, ele estava ali junto para apedrejar a Estevão. E muitos ali tiraram Estevão dali do campinho, do arraial da cidadezinha, botaram para fora, não deixaram dentro, porque eles tinham um costume. Quem estava ali com enfermidade, outros que estavam ali com certas coisas a qual não purificava os olhos deles ali, o arraial, o lugarzinho a qual ele residia, eles tinham que tirar fora. E se acontecer certos tipos de morte ou certo tipo de enfermidade, tinha que tirar para fora. E Paulo estava envolvido junto ali com a morte de Estevão. E sabemos que Paulo foi um dos maiores perseguidores do povo de Deus. E Paulo, quando estava indo para uma certa cidade, estava ali indo atrás do povo de Deus, buscando, e de repente ele caíra do cavalo e teve uma revelação, uma visão. Deus abriu, cegou aquele negócio todo. O Senhor Jesus veio e disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Saulo ficou cego, e nisso aqui ele foi levado para um lugar, uma rua chamada direita, ficou ali numa casa, e nisso Deus usara um profeta para ir lá e libertar, para tirar a cegueira, aquele negócio todo, e também salvar. Nisso o profeta dizia: Senhor, este daí é um perseguidor, este homem faz coisas horrendas, é terrível. Mas o Senhor falou: separai para mim, porque é um vaso escolhido meu. Entendemos, querido, porque onde eu estou querendo chegar a falar de Paulo, que o profeta, o homem de Deus, aquele servo do Senhor, ele nem queria ir, mas Deus mandou ir. O Senhor Jesus falou: vá, e lá eu vou libertar, e para mim é um vaso escolhido, e vai aprender a padecer pelo meu nome. Paulo foi o homem que perseguiu, fez coisas horrendas. E nisso Deus falou: vai aprender. Paulo foi açoitado. Paulo foi tirado de uma cidade dentro de um cesto, querido. Paulo sofreu perseguições. Paulo foi picado por qual? Porque Cristo falou no começo ali: vai aprender a padecer pelo meu nome. E foi o homem que, querido, foi o maior vulto da igreja primitiva. Através de Paulo, querido, costumo dizer, Paulo, a qual Deus usou. Por isso nós hoje temos a Bíblia. Eu abro parente para isso. Paulo, depois veio o Lutero, veio um homem de Deus, homens e mulheres de Deus, e aí, que levaram a Santa Escritura, que levaram no peito, sofreram, e hoje nós temos acesso às Escrituras, porque Paulo foi o pregador para os gentios, foi o pregador para aqueles a qual não conhecia, não sabia quem era o soberano Salvador, o único Deus, aquele que viria, aquele que vem, aquele que fez isso, separou, tirou o seu povo para o abençoar. Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus que está conosco. E Paulo prosseguiu, ele disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 13, Deus é superior, querido. 1 Pedro, querido: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Deus, ele é eterno, querido. Deus, ele é eterno, e ele é Senhor da eternidade, querido. Muitos acham que não. Deus, ele é o Senhor de tudo e de toda a eternidade. Deus,
o Senhor. Se bem entendemos, a Bíblia diz no capítulo 40, o versículo 28, que diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Deus, o Senhor, Deus é eterno. Deus, ele não, querido, se cansa. E a Bíblia é tão esclarecida nesse texto aqui que fala assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor. É interessante que bem sabemos que a humanidade sabe que Deus é o Senhor. Mas muitos, até digo, por ter conhecimento a qual aprendera de outras formas, acham que Deus não é Senhor, dá título a outrem. Pensa que outrem é Senhor, e não é, nunca foi. O único que é o Senhor soberano, excelente, supremo, o Deus todo-poderoso que pode, opera, faz como quer, o Deus da eternidade é o Salvador, querido, é Ele. O Deus da eternidade, o Deus Pai. Ele opera, e não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins, querido, da terra, nem se cansa e nem se fadiga. O homem cansa, querido. O homem se cansa. O homem, ele tem suas limitações. O homem tem momentos que ele está bem, vivendo bem, quando vê está cansado. Tem homens que estão vivendo tão bem na terra, mas acha um meio até de falar do cansaço a qual está vivendo. Está triste. Se fadiga pelo momento até bom que está vivendo. Até abre a boca para murmurar, reclamar. O homem, ele tem suas limitações, mas Deus não, ele é eterno. Deus, ele faz e opera como o quer. E ele não se fadiga, não se cansa. O homem se cansa. Isaías capítulo 45, o verso 6 diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, querido. Ele é o único. Ele diz: fora de mim não há. Não tem outro. Muitos acham que Buda é o Senhor. Nunca foi. Nunca foi. Muitos, por ter o conhecimento egípcio, pensam que Ra, pensam que Astera, Zerá, aqueles que tinham por lá, que Baal. Muitos achavam que Afrodite, muitos achavam que Zeus, muitos achavam que Hércules. É Senhor, nunca foram. Nunca foram. E Deus fala: só existe um, que é eu, o Senhor. Fora de mim nunca foi, nunca existiu. Se tiver um por aí que estão dizendo que é, nunca foi, querido. Nunca foi. Deus, ele fala: eu, o Senhor, para que saibas desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim não há outro, querido. Querido, interessante que fala do nascer e do poente. Sabemos que a terra ela vai girando, aquele negócio, o sol nasce, né, dorme, aquele negócio todo. Sabemos disso. Eu digo a expressão dormir porque vai se virando, né? A terra tá aquele sol, daqui a pouco vem a noite, quem dorme é a gente, o sol fica lá. Mas até então, ali na terra, vou dizer assim, a qual nós vivemos e habitamos, a qual nós estamos, Deus está dizendo em toda a terra, nos confins da terra, no começo dela, longe, perto, aonde for, não existe outro Senhor. Só existe eu, o Senhor, e ponto. E fora de mim, piorou. E não tem mesmo. Só eu, o Senhor, não há outro Senhor. Eu sou o Senhor, querido. Ele é o soberano. Ele é o Deus Criador. O Deus Todo-Poderoso, a qual nos ama, nos amou desde a fundação da terra, querido. Desde que o mundo é mundo, Deus, ele te ama.
Deus, Ele te ama. E quando nós falamos do mundo, querido, é interessante os textos da Bíblia quando nos diz. Quando a gente vai falando pausadamente sobre Deus, se a gente for continuar, falar sobre o soberano e a sua supremacia, falar da excelência de Deus, falar do que Ele é, o que Ele vai ser, o que vai... Não, Deus, Ele permanece o mesmo eternamente. Amém, querido. Deus é Deus, não muda. O homem muda, mas Deus não. E fora dele não há outrem, só Ele. Ele é o Senhor, é Ele que conduz, é Ele que faz e opera. Quando falamos do mundo, querido, a terra, quando nós falamos da terra, aqui também faz uma menção do mundo. Salmos 24, o verso 1 diz: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nele habitam. Entenda isso. Eu repito esse versículo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. É de Deus, é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo, é da Trindade Santa, é deles, acabou, e ponto final. Tudo é do Senhor, tudo é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo aqueles que nele habitam. Muitos até dizem que não crê em Deus, mas quando passa por um momento difícil, é a primeira coisa que diz: Senhor, me liberte, me salve, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. Primeira coisa que grita no nome de Deus. Quem é que não vai gritar? O ser humano, ele tem um buraquinho do tamanho de Deus. Se o buraco for pequeno, for grande, dentro dele tem ali aquele buraco que se preenche, pertence a Deus, porque é de Deus, tudo tem parte com Deus. E o conjunto das nações conhecida, querido, é forte isso aí. Isto é a palavra de Deus. Quando nós falamos do mundo, 1 Reis capítulo 10, veja como a Bíblia Sagrada é tão interessante, querido. A palavra do Senhor, a bússola de Deus, aquela que leva a nós, aquela que tem a direção até chegar a Ele, o alto, no alto e sublime trono, querida. 1 Reis capítulo 10, o verso 23 diz assim: o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Deus o abençoou, Salomão, poderosamente, querido. Deus o abençoou. Em conjunto de nações, Deus levantou Salomão ali, abençoou de uma maneira tal, no período a qual Salomão o vivia, ou tinha suas riquezas ali, qual Deus tinha abençoado, não tinha outro homem mais rico do que Salomão. Em nações ali, querido. Aí sim a gente vai falando do mundo, a raça humana. Salmos 9 e o verso 8 diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Querido, o próprio Senhor, o nosso Senhor, Ele mesmo, não é outro, é o próprio Senhor que vai julgar. Ele vai julgar, ou julgará o mundo, o próprio Deus. Ele vai julgar aqueles que estão no mundo, que passaram. Não vai ser outro, vai ser Ele que vai julgar. É o próprio Senhor com justiça. Na terra, se a gente analisar, tá difícil. Mas Deus, Ele é conhecedor do bem e do mal. Ele sabe a conduta do homem e da mulher. Vai chegar um belo dia que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai julgar. Ele vai julgar com justiça. Julgará os povos com retidão. Em Atos capítulo 17, o verso 31, diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando aos mortos. Repito, querido, a Bíblia aqui nos ensina
que porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, por meio de Cristo, querido. Por meio dele. Ele, se nós hoje conhecemos ao Senhor como o Senhor, o Salvador, o nosso Deus, que enviou o Senhor Jesus para nos resgatar, para nos salvar, para nos purificar. É por meio dele que nós vai chegar até Deus. Jesus ele diz e disse que a palavra de Deus, ela é contemporânea, ela permanece, querido. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E Jesus ele diz a cada manhã: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, não há outrem. Jesus ele diz, não há outrem que possamos chegar até Deus. Não tem como. Só por ele. E a Bíblia nos ensina aqui, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disse, deu certeza a todos e ressuscitando dos mortos. Entendemos ao qual texto a qual nós lemos em João capítulo 3, o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos em Cristo, se nós aceitamos eles como Salvador querido, se nós estamos mantendo, se nós estamos buscando, se nós estamos perseverando, se nós estamos lutando, existe uma luta que é maior do que o inimigo, aí eu acredito assim, querido, o inimigo ele tem o seu poder, ele mesmo, mas a nossa briga constante é contra a nossa própria carne, terrível, querido. Tem momentos que a gente quer sair, a carne está reinando ali. Não é fácil, é difícil, mas quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, sabemos que temos momentos que é difícil, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos carrega pelo braço, nos dá a mão, nos dá um abraço e diz que nos ama. E ele fala, persevera, caminhe, não retroceda, não olhe para trás, siga para o alvo que é Cristo Senhor. Siga para o alvo que vai chegar um belo dia que o Senhor ele vai te levar nas asas. E que quando nós chegamos lá que o céu se abrir, nós vamos ver quem no alto e sublime trono, o ancião de dias esperando você. Porque você lutou e acreditou, e Jesus diz, aquele que já não crê em mim, eu não julgo, porque já tem quem o julgue, a palavra julga. A palavra ela dá o ensinamento. E você que diz, não, eu não acredito. Jesus ele diz, eu não julgo, porque você está dizendo. É você que está a dizer. Querido, não me interprete mal, Jesus nos ama. Jesus nos ama. Mas nós devemos escolher. Se é o céu, Deus, ele nos ama e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele é o Senhor do universo. Deus, o Senhor. Romanos capítulo 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, querido, se vem pelas coisas que estão criadas para que eles ficam inexcusáveis. Deus, ele é o Senhor do universo. Coisas a qual nós não vemos. Coisas a qual aos nossos olhos nós não enxergamos. Mas o Senhor Deus, ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor que conhece, querido. O homem
pelo seu estudo, né? Pelo seu conhecimento, a qual nós, chegamos para nós hoje, falar do espaço a que se encontra, dos planetas solares que estão em volta ali do Sol, de tudo, das estrelas. Tem homens que têm um conhecimento até de nomes, de estrelas, isso, aquilo, tal, mas Deus, o planeta Terra, é os cabelos dos seus pés, querido. A água cabe na concha de sua mão, toda a água do planeta Terra cabe na concha de sua mão. Querido, a Bíblia nos ensina em Isaías que Deus, ele conhece tudo, e até é partícula, querido, mas ele conhece. Não conhecemos, não entendemos a imensidão que é o nosso Deus. Muitos tentam até diminuir, limitar isso, aquilo e tal, mas não sabemos a imensidão qual é o Senhor, querido. Vi um grande homem de Deus que dizia assim, que os anjos, ele tem um certo tamanho. A diferença de um anjo para um homem é enorme. E nisso vai aumentando em escala de 7. Quando é um anjo, um querubim, um serafim, vai aumentando, querido. Imagine o tamanho de Deus. Imagine o poder, porque é todo poder. Todo. Não sabemos. E Deus enviou a Jesus, o príncipe da paz. E as coisas a qual nós não vemos, é as coisas a qual o Senhor, ele entende, ele compreende, ele sabe. Há uma batalha a qual nós não vemos, mas Deus, ele vê e sabe. E a Bíblia diz, para nós encerrarmos, querido, os ímpios e o mal que se põem a Deus. João capítulo 15 e o verso 18 diz: se o mundo vos aborreceis, que primeiro do que a nós me aborreceu a mim. Veja aí, querido. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Aqueles, outra hora, quando estava lá Cristo, não queriam acreditar que ele era o Senhor. Não quiseram acreditar que Deus é o Senhor. Deus, ele vem falar com a humanidade, vem falando com a humanidade, vem dizendo qual é o caminho. E quando Jesus veio, que partiu, ele deixou a bússola, a Bíblia, dando um caminho para nós trilhar, para nós seguir, para nós caminhar. E muitos, infelizmente, não acreditam que ele é o Senhor. E ele diz para o mundo, para aqueles que não querem acreditar. E ele diz para aquele povo que serviram, apagaram o preço, que levou a sua palavra, que andou ali em retidão, que caminhou com Cristo, e disse: o mundo vai te odiar. Mas lembre-se que antes de odiar a eles, vai odiar a mim. E quando a gente lê esse texto: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrecerem a mim. Cristo diz: eles não acreditaram em mim. Jesus, ele fala: eu vim para os meus, mas não quiseram. E nisso, quando Jesus veio à terra, que o véu se rasgou, que abriu o entendimento, que abriu tudo para que nós possamos chegar até ele, querida. Privilégio ímpar de nossas vidas, chegar até o Senhor da glória, chegar e avistar o Senhor da glória, querido. Que privilégio é este nosso? Você, um belo dia, avistar o Senhor Deus Todo-Poderoso, querido. Imagine quando chegar um belo dia, você chegando e entrando no alto e sublime, lá entrando na morada celestial, as portas celestiais se abriram, e você avistar o Paracletos, aquele que todos os dias está te ajudando, um amigo, companheiro. Você vê a face do Paracletos,
você observar o Espírito Santo de Deus. Querido, é profundo. O ajudador, o consolador, aquele a qual nós estamos hoje aqui na terra, quando nós oramos, bendizemos, glorificamos, clamamos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, terríveis, momentos que parece que não vai parar, o Espírito Santo de Deus está conosco, querido, está nos ajudando. O amigo fiel na hora mais difícil, ele te ajuda no momento mais alegre, ele está com você. E o bom quando o ser humano estiver naquele momento mais alegre, ele lembrar de agradecer quem o ajudou, que foi o Espírito do Senhor, que ajuda todos os dias, amigo, companheiro único, fiel. Imagine quando você chegar lá, abre as portas para entrar o meu filho e a minha filha, que pagaram preço, que recusaram as coisas, os banquetes, os manjares, os pratos de lentilha, permaneceram comigo, lutaram comigo. Abra as portas e você avistar Mirias, e de repente vê o mais desejado, que é o Senhor Jesus. De repente você vai avistar Ele. De repente você vai avistar o Deus Todo-Poderoso. De repente você vai avistar o Paracletos. Meu Deus. E de repente aquele abraço ímpar. Entre no gozo do teu Senhor. Entre e nunca mais sairá. Querido, a Bíblia diz em João capítulo 12, o verso 31, diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus, ele diz que o inimigo, ele atua, que o inimigo, ele jaz, ele fica trabalhando. Jesus, ele diz: o mundo jaz do maligno. O inimigo, ele quer neutralizar você, a mim. O inimigo, ele quer confundir você, a mim. O inimigo, ele quer fazer você esquecer do céu. Ele quer fazer me esquecer, eu esquecer do céu. O inimigo, quando ele tentar fazer você perder o foco dele, perder o foco de Cristo, e ele querer fazer você ter um foco nas coisas, querido, eu sempre digo isso. Não quero dizer que você não deva correr atrás do seu objetivo. Corra, que eu também corro atrás do meu objetivo. Nenhum ser humano, ele quer viver sofrendo. Ninguém corra atrás dos seus objetivos. Mas entenda, não podemos perder o foco do Cristo. É isso que eu quero dizer. Tenha o foco nele, a mentalidade nele, os pensamentos nele mesmo, ó querido. Deixe falar o que quiserem, até errôneo. Peça perdão, vá lá, Jesus, me ajude. Mas não perca o foco dele. Agora saia, né, dos erros, tenta se manter nos acertos. Agora não perca, porque o inimigo, ele joga tudo. Aí muitos pensam que ele só bate naquela tecla. A Bíblia diz assim: resisti e ele fugirá de vós. Se ele tentou, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, mas não foi para ser tentado pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Ele tentou a quem? Até Jesus. Imagine ele conversando, vou conjecturar, querido. Ele chamando ao Eterno, e o Eterno, como um homem ali, ele botou o Eterno em cima de um pilar da casa, não sei da altura, e mostrou: tudo isso aí é meu. Tudo isso aí é meu. Se você se prostrar, imagine o próprio Filho de Deus fitando o olho para ele. Isso aí tá louco. Ele está enganado. Mas só que o inimigo é sujo. E ele é sagaz, ele é esperto. Ele sabe como falar. Imagine ali. Ele falara
com Ele, com o Eterno. Ele dizer, tudo isso aí é meu. Tudo, as riquezas mudando, tudo é meu. Eu domino. Se você se prostrar isso, aquilo, eu te darei tudo. Imagine Jesus, dono de tudo e de todo. Ouro e a prata é dele, tudo é dele, tudo. Olhar para ele e falar, tu não tem nada. Tu não tem, tu engana. Tu engana, tu é o pai da mentira. Tu não tem nada, não tem nem aonde morar. E quer me dar o quê? Entenda, querido. O nosso Senhor, Ele é o Senhor, de dono de tudo e de todos. Ele é o que cuida de mim e cuida de ti. Ele é o fiel. Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia nele, viva nele, ande com ele, medite na sã escritura, porque o Senhor Jesus, ele te ama, querido. Guarde essas palavras no seu coração, que Deus possa te abençoar neste dia poderosamente. Fique na paz.